tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Versículo 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando, e o quarto animal tinha, e os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça que estavam assentados sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. O tema dessa mensagem é: o Cordeiro é digno de todo sacrifício. Deus é digno de todos os nossos sacrifícios. E hoje nós vamos entender o porquê. Primeiro, eu queria que você entendesse o que significa a palavra digno. Digno significa aquele que merece. Então, quando nós falamos Deus é digno,
de nós hoje que nós entreguemos o governo da nossa vida a Ele. Nós temos o direito de fazer as nossas escolhas, de cuidar da nossa vida, de realizar aquilo que nós planejamos ou sonhamos. Mas o Senhor espera voluntariamente de nós que nós entreguemos o governo das nossas vidas a Ele. Que nós depositemos como forma de adoração a nossa vida, o nosso coração, o controle da nossa vida a Ele. E foi isso que aqueles anciãos fizeram. Não fizeram com o coração amargurado, não fizeram bravos, não fizeram temendo, eles fizeram como forma de adoração. Deus, eu te entrego, eu te entrego aqui, ó, os meus títulos de rei. Eu entrego aqui diante do altar do Senhor. E é o que o Senhor espera de nós hoje. Uma entrega voluntária do governo da nossa vida a Ele. Por quê? Porque Ele é digno, porque Ele é soberano. Ele fez todas as coisas porque Ele quis, do jeito que Ele quis, na hora que Ele quis, porque Ele é soberano, Ele é supremo. Amém? Eu queria falar sobre mais uma entrega da Bíblia. Essa é uma entrega bem famosa, muita gente conhece. Está lá em Gênesis, capítulo 22. Um homem que em vida também entregou algo importante ao Senhor, fez uma entrega ao Senhor, mas essa entrega é
Abraão, prepara tudo, pega o moço, pega ali seus 2 servos, pega Isaac, pega o cutelo, pega o fogo e vai para o sacrifício. Se você conhece a história, você vai lembrar que o sacrifício não chega a ser concretizado. Por quê? Porque Deus proveu assim o cordeiro que seria sacrificado. Então, naquele momento, o Isaac não precisa ser entregue verdadeiramente. Mas se nós lermos todo o texto, Abraão fala, o texto diz que Abraão levou o menino para o monte, preparou o altar, amarrou o menino, colocou o menino sobre o altar e levantou o pé. Deus conhecia o coração de Abraão e sabia que Abraão ia entregar aquele menino fisicamente, porque ele já havia entregue aquele menino dentro do seu coração. E essa obediência, essa adoração em forma de obediência, é o que Deus nos pede muitas vezes. Talvez você tenha ouvido há dias e tenha entendido há dias o Senhor te pedindo para você entregar para Ele algo que você ama muito, algo que é o seu Isaac, algo que te traz alegria, algo que te traz prazer, algo que talvez você tenha esperado muito tempo para receber e hoje o Senhor Ele te pede, me dá o motivo da sua alegria, me dá aquilo que tem te feito sorrir, aquilo onde você tem depositado o seu prazer, me entrega como forma de adoração. E o Senhor espera de nós que nós tenhamos o mesmo coração de Abraão, que nós estejamos dispostos a entregar ao Senhor. Por quê? Porque entendemos que Ele é digno, que Ele é soberano, e que se nós temos algo hoje, é porque Ele já nos deu. Porque se Ele não tivesse nos dado, nós não teríamos. O que nós temos hoje vem das mãos do Senhor. E é por isso que nós podemos, com o coração adorador, entregar, devolver a Ele, entendendo que Ele é digno de receber o motivo da nossa alegria. Aonde nós temos colocado a nossa alegria? Aonde nós temos colocado o nosso motivo de riso, de prazer? Talvez o que o Senhor tenha te pedido é algo que não seja tão bonito. Talvez seja algo que você esteja guardando no seu coração e não seja tão bom, mas ainda te traz prazer. Que você possa entregar ao Cordeiro, entendendo que Ele é digno de receber toda e qualquer oferta que nós podemos deixar no altar dele. Amém? Está todo mundo entendendo aí? Amém. E eu queria falar de mais uma oferta, que também está em Gênesis. Volta aí só um pouquinho. Vai comigo lá em Gênesis, capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 4. Célula. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Essa outra entrega é a entrega das primícias, é a entrega que Abel faz ao Senhor. Abel pega do primeiro filhote do seu rebanho e oferta, sacrifica e entrega a Deus aquela oferta. E a primeira oferta dos anciãos, ela falava de uma oferta voluntária, amém? A oferta de Abraão fala de uma oferta por obediência, amém? E a oferta de Abel fala de uma oferta de honra. Era um motivo de honra. Ele fez com o coração adorador. Ele fez como forma de adoração. Ele entrega a primícia, o primeiro a Deus. Muitos
se eu quiser. Há algo muito importante que muitas vezes nós vemos no meio dos jovens. São jovens que têm medo de entregar o governo de suas vidas ao Senhor e viverem uma vida fracassada. Então, muitas vezes, quando o Senhor pede, olha, me dá a sua vida, na mais tenra idade, quando você é uma criança, quando você é um adolescente, um jovem, e aí você fala assim, mas se eu me converter agora, se eu entregar a minha vida para Jesus agora, eu vou ter que abandonar os prazeres deste mundo, eu vou ter que parar de beber, de fumar, eu vou ter que me guardar na santidade do casamento, eu vou ter que perguntar para Deus a faculdade que eu vou fazer, eu vou ter que talvez queimar minha vida em missões. Eu não quero abrir mão dessas coisas. Então eu vou viver tudo que eu quero, vou realizar os meus sonhos, vou fazer tudo que eu planejo, e quando eu estiver mais velho, aí eu vou ver, aí eu vou para a igreja, e eu vou ser um bom cristão. Isso é honesto? Não que alguém que se converta na velhice esteja entregando para o Senhor o resto. Mas quando você faz isso com consciência, você está deixando de honrar o Senhor com os seus primeiros anos de vida. Marcos, lê o texto aqui. O Senhor nos escolheu, jovens. Eu vou colocar a voz porque eu não sou jovem, tá? O Senhor nos escolheu porque nós somos fortes. E é essa força que o Senhor espera que nós entreguemos no altar dele. Não espere que uma pessoa vá ter vitalidade e força aos seus 70 anos para ir fazer missões no meio da igreja perseguida. Ela pode ir se o Senhor chamar? Pode. O Senhor vai capacitar ela para isso? Vai. Mas o Senhor nos escolheu porque nós somos fortes. É nós que temos força para ficar no campo missionário, pregando a palavra por 10 horas em um dia. Somos nós que temos força para pregar o Evangelho e entrar no meio da favela, e entrar na roda de fogo, e entrar ali e fazer a diferença. Somos nós porque nós somos fortes. É o Senhor que quer usar você na sua finalidade, dentro da faculdade, dentro da sua escola, pregando a outros jovens que têm tentado se matar, que têm bebido, que têm fumado, que têm se prostituído. É você, jovem. Honre ao Senhor com a sua primícia, com a primícia dos seus anos, com a sua vitalidade, com a sua força. Honre a Deus com a sua santidade. Pergunte ao Senhor: Senhor, com quem eu devo me casar? É a minha primícia. Qual a faculdade que o Senhor quer que eu faça? É a minha primícia. Onde o Senhor quer que eu trabalhe? Qual o ministério que o Senhor quer que eu sirva? É a minha primícia. É honra. Mas nós só podemos honrar quem nós reconhecemos como alguém que merece. Não tem como eu fazer uma atitude de honra para alguém que eu conheci ali agora, no meio da rua. Mas o que eu posso ser é educada com essa pessoa. Mas honrá-la, eu não posso. Nós só honramos quando nós reconhecemos o valor de alguém. Por isso, os anciãos de Apocalipse 4 entregam suas coroas a Deus, porque eles reconhecem que Ele era digno, que Ele era soberano, que Ele era criador de todas as coisas, que Ele era santo. Eles passavam todo dia e à noite ouvindo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Talvez você não esteja honrando o Senhor com a sua vida porque você ainda não reconhece que Ele seja digno. E eu oro para que nessa noite
esses planos no altar do Senhor e falando: Deus, pode escrever uma história. Escreve uma história. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer me usar? Gente, é um privilégio para nós sermos cooperadores do reino de Deus. Não olhe para isso, para estar aqui sábado, 9 horas da noite, como um peso. É um privilégio. Porque o Senhor te trouxe aqui hoje para injetar a vida em você, para te dar um rumo. Porque aqueles que estão lá fora estão vivendo sem saber para onde estão indo. Eles estão vivendo uma noite atrás da outra, um copo de cerveja atrás do outro, uma seringa no braço atrás do outro, sem saber por que estão vivendo. Mas o Senhor não te trouxe aqui à toa. Ele te trouxe aqui hoje para te dar um caminho, um rumo, um governo, uma vida. Basta você reconhecer como alguém que é digno de ter os seus dias. Queime os seus dias diante do altar. Viva uma vida que agrade e honre o nome daquele que morreu por você. E eu queria abrir o último texto. Você entendeu, através de Apocalipse 4, por que Deus, que é o que está no trono, é digno, porque Ele é soberano, porque Ele é santo, porque Ele criou todas as coisas. E eu queria ler o capítulo 5 de Apocalipse, para que você entenda por que o corpo dele é digno. Certo? E vi à destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ninguém.
sobre toda a terra. A sua entrega, com toda certeza, é melhor do que a entrega que Ele fez por você na cruz. Ele deu a vida dele em morte de cruz, uma morte de humilhação, para que você fosse ligado a Deus novamente. Não há nada que você vai entregar, nada que seja maior do que a entrega que Ele já fez por você. Por isso, Ele é digno. Ele é digno de receber o seu coração. Ele é digno de receber a sua santidade. Ele é digno de receber o governo sobre a sua vida. Ele é digno de receber o seu tempo. Ele é digno de receber os seus dias. Ele é digno de receber a sua juventude. Ele é digno de receber o motivo de trazer alegria. Ele é digno. Que você saia daqui nessa noite entendendo que Ele é digno. E que quando Ele te pedir algo, você entregue a Ele, sabendo que Ele é digno. Que quando você tiver a sua vida hoje nas suas mãos, você entregue voluntariamente. Senhor, pode me governar. Que você honre a Ele com o que você tem de primeiro, com o seu melhor, como forma de adoração, de gratidão, ao reconhecer que o Cordeiro de Deus é digno. Amém? Vamos nos levantar. Eu quero que você ore ao Senhor. Se você entende que tem algo que você pode entregar a Ele voluntariamente. Se há algo na sua vida, no seu coração, que hoje você fala, Senhor, eu quero te entregar isso, é seu. Se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor, para que Ele te governe, que você faça isso nesse momento. Se tem alguma coisa que Ele tem te pedido, que você entregue em obediência. E se tem algo que você possa oferecer a Ele, como o melhor do seu coração, que você possa entregar a Ele hoje, em nome de Jesus. Levante uma oração ao Senhor, entregue a Ele a sua oração, em nome de Jesus. Amém. Comece a orar no seu lugar, comece a clamar a Deus, comece a entregar aquilo que você acha que é lugar na sua vida, aquilo que tem trocado o lugar de Deus, aquilo que pertence o trono de Deus que está no lugar errado. Comece a clamar a Deus aí. Santo Deus, exaltado ao Senhor, grande é o Senhor. Apresentamos a Ti o nosso coração, ó Pai, como sacrifício vivo ao Senhor. Mas em primeiro lugar, te pedimos que só venha sondar o nosso coração e venha ver aquele, ó Pai, que está no trono do nosso coração, e não seja o Senhor. Venha ser tirado